né? Isso, está falando em inglês para mim aí. O que a gente viu, né, na aula passada? A gente começou a estudar a história dos anabatistas, que vai do período do século IV, né, até o século XII, identificando os anabatistas até o século XII. Não é nem do século IV, é até o século XII. E quem que a gente mencionou, né? Os primeiros mesmo a aparecer como grupo foram os montanistas. Os montanistas receberam esse nome por conta de Montano. A gente viu isso aí. Eles estavam ali mais pela região da Ásia Menor. Depois vieram, né, os novacianos de Novato, já ficavam um pouquinho mais para o ocidente. E depois vieram os donatistas eles se espalharam ali pela África do Norte. Então, quando a gente entende o mapa, se você pegar assim, o mapa do crescimento do cristianismo, então a gente entende que até o século IV, V, onde tinha cristão, né, o grosso dos cristãos, eles estavam espalhados ali para aquela região da Palestina, né, estavam espalhados na região da Ásia Menor, que a gente fala, correto? Para aquela região de Roma, ali, para aqueles lugares, né? Então, ali seria o Ocidente que nós estamos falando, a Samotrácia e tal, e também ali no norte da África, que hoje é o Marrocos, o Egito, a Etiópia. Então, são esses lugares, né? Então, em cada lugar, houve um repúdio às heresias. É isso que é importante notar, porque a gente recebia um apelido que, de fato, a gente não merecia. Não merecia apelido. Não é? Por que vão chamar a gente de montanistas se somos os verdadeiros cristãos? Não eram os montanistas que tinham se desviado da palavra. Quem se desviou da palavra foram as igrejas que depois se tornaram oficiais, introduzindo a hierarquia, a regeneração batismal, e foi introduzindo um monte de coisa, né, como batismo infantil, idolatria, etc. Tal, né? Nós temos uma lista enorme de erros que foram aumentando através dos séculos. E os erros, eles só aumentam, eles não vão diminuir. Cada período vai acontecer alguma coisa. Eu lembro os irmãos que de um erro para o outro, né? Eu estava vendo aqui esses dias, eu estava dando uma olhadinha do mapa, né? A respeito dessa mudança, né? Como é que foi essa mudança aí e tal, né? Mas vamos ver se eu consigo achar na página aqui. Estava aqui, eu estava olhando, acabou que eu não, né? Eu não guardei o número da página, né? E agora vai ficar um pouco difícil. Mas o interessante é que de um erro para o outro, às vezes dava mais de 100 anos, né? Por exemplo, né, quando eles começaram a rezar para defunto, foi em 310, né? Mas a doutrina do purgatório, por exemplo, que é outra coisa ridícula, é de 503, tá certo? Depois, a adoração de imagens e relíquias é de 780. Agora você vê que levou 780 anos, mas aquela igreja que já estava errada lá atrás, no segundo século, né? Ela só foi piorando, ela não melhorou, ela só vai piorando. Começa a adorar uma relíquia aqui e tal. Que ano que é isso aqui? É 780, Mas é a mesma igreja, né? Lá no ano 300, estava usando vela para defunto, rezando para defunto, coisas desse tipo, né? Então, meus irmãos, essas igrejas que nós falamos, né, que foram intituladas de montanistas, novacianos, donatistas, todas elas repudiaram, elas recusaram comunhão com essas igrejas erradas. Então, quando um adepto da igreja errada, ele vinha para a igreja
tida como bíblica, neotestamentária, ele tinha que se batizar de novo. E por se batizar de novo, por se rebatizar, eles ganhavam a alcunha, o apelido de Anabatista. É por isso, né, que eles eram chamados de anabatistas, porque batizavam novamente todos aqueles que vinham das igrejas oficiais. E nós paramos, nós estudamos só 3, mas na verdade faltou um. Faltou um que é os paulicianos. Também surgiu nessa época aí, né, nesse primeiro período, até o século XII, e os paulicianos, né? Da onde veio essa gente, né? Por que eles foram chamados assim? Eu falei para vocês que em cada lugar, cada região onde tinha cristãos, eles receberam um apelido diferente, né? Vamos relembrar, na Ásia foram chamados de montanistas. Um pouco mais para o ocidente, de novacianos. Ali no norte da África, que seria mais ao sul, então, foram chamados de donatistas. Ah, pastor, mas faltou a região do Oriente, né? Faltou a região ali da Síria, faltou aquela região ali da Armênia, né? Faltou a região da Pérsia, faltou. Faltou porque a gente não estudou a semana passada, mas lá também tinha um grupo de cristãos, que recusaram comunhão comum com a igreja oficial. E esses cristãos ali naquele lugar, eles foram chamados de paulicianos, né? Sobre a origem dos paulicianos, nem sei se tem aí, né, Daniel? Eu acredito que não, né? Mas sobre a origem dos paulicianos, está escrito aqui: as tradições narradas pelos monges da igreja grega, você percebe aqui que não é mais a igreja católica romana, tá? Por quê? Porque no Oriente não é a igreja católica romana, é a igreja católica ortodoxa, né? Ortodoxa grega, mas é católico também, né? Então, essa igreja grega, né, dizem que os paulicianos surgiram na segunda metade do século VII, tendo como fundador um tal Constantino. Realmente, né, existiu Constantino, ele foi morto por lapidação, a pessoa era descascada todinha, né? Era descascada, que nem se descasca uma banana. E por ordem dos bispos gregos, tá? Então, na história de Gibon, os paulicianos eles são narrados como a primitiva forma do cristianismo. Ele diz assim: de Antioquia a Palmira deve ter se espalhado até a Mesopotâmia e a Pérsia. E foi nestas regiões que se formou a base da fé que se espalhou desde as cordilheiras do Tauro até o Arará. Foi esta a forma primitiva do cristianismo. O nome pauliciano, dizem os seus inimigos, que se deriva de algum líder desconhecido, mas tenho certeza de que os paulicianos se gloriaram na sua afinidade com o apóstolo dos gentios. Então, irmãos, a origem deles, um fala, está lá no século VII, né? O outro, não, essa é a forma original do cristianismo. Bem, né? Para esse grupo ter aparecido como ele apareceu e se destacar no século VII como se destacou, é porque no século VII, naquela região, recrudesceu, ou seja, a perseguição aumentou. E era assim mesmo que funcionava, e funciona desse jeito, né? Quando num lugar a perseguição ela é violenta, o que acontece? Aquele povo que é perseguido, eles acabam sendo intitulados de alguma coisa, né? Por exemplo, então, nós estamos tendo essa guerra, né? Essa guerra aí, o Putin fala que ele está desmilitarizando os fascistas do Ocidente próximo, que seria aí a Ucrânia. Então, eles não falam os ucranianos, eles não falam a nação ucraniana, eles falam os fascistas ocidentais. Vocês estão entendendo?
Mas, na verdade, são ucranianos que moram ali, que vivem ali, né? Só que a Rússia entendeu que tem que ir lá, invadir, matar, tomar, né? Então, o que acontecia? Nesse tempo aí, né, nesses séculos, nessa região, eles até estavam gozando de uma certa paz, até que recrudesceu, ou seja, aumentou a perseguição, deixou de ser aquela perseguição verbal, ou uma pedrada aqui, uma tijolada ali, coisa normal dentro do cristianismo, né? Não é um absurdo. Mas aí, quando se faz uma perseguição ao grupo, ao corpo, é diferente. Então, sai decreto dizendo, ó, tem que matar todo mundo. Pronto, vamos eliminar esse pessoal aí e acabou. E foi isso que a igreja grega começou a fazer com os paulicianos, ou melhor, como verdadeiros cristãos, como eles mesmos se chamavam, né? Eles se chamavam de Santa Igreja Universal, né? E é assim que eles se chamavam. Eles não se chamavam de paulicianos. Eram os católicos que chamavam eles de paulicianos. Mas não tinha uma placa na igreja deles escrita Igreja Pauliciana. Simplesmente eles se denominavam cristãos, né? E com um diferencial. O diferencial está aqui no próprio escrito deles, né? Alguma coisa que sobrou que a Igreja Católica acaba passando para a gente, né? Como aprendemos do Senhor do universo e da Igreja Apostólica, quer dizer, do Novo Testamento, prossigamos e firmemos em fé verdadeira aqueles que não receberam o santo batismo, na margem a saber, os latinos, os gregos, os armênios que nunca foram batizados, como assim nunca provaram do corpo nem beberam do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, de acordo com a palavra do Senhor, devemos trazê-los à fé, induzi-los ao arrependimento e dar-lhes o batismo, quer dizer, rebatizá-los. Então, irmãos, isso estava na declaração de fé desses que são chamados de paulicianos. Eles diziam: olha, nós temos que evangelizar, nós temos que anunciar a palavra, nós temos que levar o arrependimento. Quem? Levar o arrependimento aos latinos, que é a igreja romana, os gregos, que é a igreja ortodoxa, e os armênios, olha como eles escrevem, que nunca foram batizados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. O que é isso? Seja à vontade, né? Veja aí. Então, eles nunca foram batizados, está dizendo. Então, essa declaração, né, dos paulicianos, para eles que ouviam, né, seja os latinos, seja os armênios, a igreja armênia, tá? Você sabe. Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor está bom? Alô? Está tocando uma música? Muito bem. Será que Tem o que senhor está me falar para ouvindo? ele que nós não estamos escutando. Não está escutando? Nós não estamos escutando, pastor. Você está escutando aí, Daniel? Aqui está normal, pastor. Tá. Será que se apertar algum botão aí, irmão, pode ser que... Vai apertando os botões aí, que faz que nem eu faço. Aperta tudo, até sumir. Aí vem uma criança ajuda. Deu certo? Depois o senhor escreve aí se deu certo aí alguma coisa. Adilson saiu. Ele vai sair para entrar de novo para dar certo, tá? Então, irmãos, esse tipo de declaração, olha, nós vamos pregar para os latinos, nós vamos pregar para os gregos, nós vamos pregar para os armênios, que eram realmente as três grandes igrejas católicas na época, né? E vamos levá-los ao arrependimento, vamos batizar esse pessoal, meus irmãos. Isso é uma bomba, né? Isso é uma bomba para eles que ouviam, porque os próprios paulicianos diziam, eles nunca foram batizados, porque nunca entregaram a vida para Jesus. Como é que uma pessoa que nunca entregou a vida para Jesus vai ser batizada? Como é que uma pessoa que fica aí rezando para defunto pode dizer que é crente? Como é que uma pessoa que fica acendendo vela para defunto
pode dizer que é crente, né? Então, eles não se conformavam e realmente pregavam e evangelizavam, e por isso eles foram perseguidos. Eu estava falando da igreja da Armênia, uma coisa interessante, né? A Armênia foi praticamente destruída, completamente destruída. Foi destruída pelo comunismo, vocês sabem disso, né? E eles conseguiram se reerguer, mas tem um fato interessante da Armênia. Eu acredito que a Armênia é um dos, talvez, né, país mais católico do mundo. A igreja da Armênia, mas não é católica, lá é a igreja cristã da Armênia, tá? Tem diferença. Provavelmente eles batizam por imersão também, porque tem aquele rito grego, tá certo? E aqui, meus irmãos, eu falo uma coisa interessante da Armênia, porque os armênios, eles acabaram sofrendo muito, porque lá na Armênia houve esse extermínio de verdadeiros cristãos no primeiro século. E Deus volta para cobrar. Sabe esses países que ficam matando os cristãos o tempo todo, cristão matando cristão também? Um dia Deus vem e tem que acertar as contas. É o próprio caso da Ucrânia. Os irmãos, na Ucrânia, muitos judeus foram perseguidos. Ali naquela região, Ucrânia, naqueles lugares ali, sabe, que vai abaixando ali, outros países, eram países extremamente perseguidores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, tá? Só para você ter uma ideia, o João Russo, né, ele foi queimado ali, aquele lugar ali, para aquela banda ali, entendeu? Então, hoje eles estão sofrendo, mas as pessoas, os países, as nações que fazem e praticam o extermínio de cristãos verdadeiros, um dia a conta vem para pagar também, né? O pessoal vai ter que pagar a conta, correto? Então, isso aqui é a declaração deles, né? Eles não se intitulavam paulicianos, mas a igreja verdadeira, tá? Existe um outro relato muito, muito interessante. É do professor Wallense, na biografia que ele escreveu sobre Maomé, né? Ele estava falando sobre Maomé e ele citou um grupo de cristãos chamado Sabian. E a palavra Sabian, os sabianos, né, é a palavra árabe para batista. Então, batista em árabe é Sabian. Até tem um grupo de música lá em Manaus, né, um deles leu esse livro aqui muitos anos atrás, e eles formaram um grupo, canta muito bem, é a coisa mais linda do mundo. Vocês ouvirem eles assim, parece que você está no céu. Acho que esse grupo é da Igreja Batista do Monte Gerezim. Não estou bem certo, né? Pode ser que o nome da igreja é outro. Mas é um grupo, né, que eles colocaram o nome do grupo de Sabian, que é o grupo Batista. Então, Sabian quer dizer Batista, né? E eles são batistas, deu certinho, né? Sobre o crescimento deles, meus irmãos, eles cresceram muito mesmo, né? Mas da forma que eles cresciam, eles acabaram sendo perseguidos. Eles cresceram, eles se espalharam pelo mundo todo, né? Aliás, foi um dos lugares, foi o grupo que mais se espalhou. O grupo anabatista que mais se espalhou no mundo foi justamente os paulicianos. Por quê? Porque eles começaram a invadir a Pérsia, foram para essa Armênia que eu falei para vocês, né? Foram para a região do Taurus, invadiram aquela região oriental da Europa de uma tal forma, né, que virou uma peste lá. E de lá eles conseguiram chegar até a Inglaterra. Então, realmente, eles eram missionários, né? E um dos motivos que eles conseguiram se tornar missionários foi o seguinte, né? É que mais ou menos entre 600, 700, né, nesse período de 700 e 800, os muçulmanos, eles fizeram uma varredura, varreram aquela região todinha, né? E nesse caso aí especificamente, eles deram liberdade para os paulicianos. E os paulicianos, com a liberdade que eles tinham, eles acabaram crescendo naqueles países
e começaram a enviar missionários para outros países, para pregar, como os batistas fazem, né? Você acha que esse desejo que o batista tem de ir na outra cidade, em outro estado, pregar o evangelho, isso aqui, meus irmãos, isso aqui vem de séculos e séculos atrás, né? Então, os paulicianos tinham os missionários, como nós temos os nossos missionários, né? Então, os paulicianos, eles também tinham os missionários dele. Então, aqui, vou ler um pouco aqui, né, que diz o seguinte: eles se espalharam pela Trácia em 970, pela Bulgária, pela Bósnia, pela Sérvia, até o ano de 1100. Em todos esses lugares, foram como missionários enviados pelas igrejas paulicianas. Vamos dar uma lida aqui. Um número considerável de paulicianos esteve estabelecido na Lombardia, na Insúbria, mas principalmente em Milão, aí pelo meado do século XI, e que muitos deles levavam vida errante na França, na Alemanha e outros países, onde ganharam a estima e a admiração da multidão pela sua santidade. Irmãos, eles estavam na Bulgária, na Bósnia, na Sérvia, eles estavam na Lombardia e em Súbria. Isso aqui, isso é Itália, né? Milão é Itália, né? Eles estavam na França, na Alemanha, Países Baixos, ou seja, eles colocaram missionário em tudo quanto é lugar. Eles não sossegavam, mandava missionário. E aqui não tinha missionário aqui para o Brasil, não. O Cristóvão Colombo só descobriu a América em 1490, né? Não foi assim? 1492. Então, eles estão pelo mundo todo. Na França, foram denominados búlgaros, né? Do reino de sua imigração. Também publicanos e bons homens, mas foram principalmente conhecidos pelo termo albingense, na cidade de Albi, de Languedoc Superior. Então, irmãos, assim, na França, eles receberam um apelido diferente, que nos ajuda a estudar um outro grupo. Eles foram chamados de albingenses, que ficava lá naquela região da cidade de Albi, né? Em 1154, um grupo de paulicianos emigrou para a Inglaterra, tangidos ao exílio pela perseguição. Uma porção deles estabeleceu-se em Oxford. William Newber conta do terrível castigo aplicado ao pastor Geraldo e o seu povo. 6 anos mais tarde, outra companhia de paulicianos entrou em Oxford. Henrique II ordenou que fossem ferreteados na testa com ferros quentes, chicoteados pelas ruas da cidade, suas roupas cortadas até a cintura e enxotados pelo campo aberto. As vilas não lhes davam água, abrigo ou alimento, e eles sofreram longa agonia de frio e de fome. Já pensou? Isso na Inglaterra. Você ouviu falar, né? Oxford, né? Universidade de Oxford, a maior do mundo. Olha lá, né? Os nossos irmãos anabatistas sendo duramente perseguidos lá. Uma coisa interessante aqui. É interessante lembrar o leitor que João Wycliffe, considerado a estrela da alva da Reforma, né, iniciou justamente em Oxford sua luta para reformar a podridão do catolicismo. Sem dúvida, ele teve algum contato com algum sobrevivente dos paulicianos, né? Então, irmãos, os paulicianos, a história deles é interessante, boa por conta das missões que eles faziam, né? E eles eram muitos missionários, então eles saíram do Oriente e, por missões, eles chegaram até a Inglaterra. Eles atravessaram praticamente o Oriente Médio, a Europa, para poder chegar até a Inglaterra e estabelecer comunidades batistas em todos aqueles lugares. E seria por um acaso que, quando Lutero se levanta, tem batista no mundo inteiro? De onde saiu esse povo? Porque lá na Escócia só tinha presbiteriano, luterano só tinha na Alemanha, correto?
E aí, né, os anglicanos só tinha na Inglaterra. Não tinha anglicano lá na Alemanha. Não tinha luterano lá na Inglaterra. E, de repente, ao mesmo tempo, no mesmo período, porque todas essas religiões surgiram com uma questão de 5, 10 anos de diferença, todas elas, todos os seus líderes perseguiram os batistas. Mas de onde que eles vieram? Eles não vieram. Eles já estavam lá. Né? Antes que chegasse Lutero, antes que chegasse Zwingli, antes que chegasse aí até o Wycliffe, né? Os batistas já estavam lá. Eles já estavam morrendo, pregando a palavra de Deus, sendo perseguidos. Olha aqui, em 1150, desculpa, em 1154, o rei da Inglaterra, o Henrique II, né, já mandou ferretear na testa, chicotear, cortar a roupa até na cintura e mandar embora essas pessoas famintas, com fome, com sede, desabrigados. Ninguém podia dar nada para eles comer ou beber, até que eles, errantes pelo caminho, morressem de fome ou de sede. Isso foi em 1154. Sabe quando foi a reforma? Em 1500. Então, irmãos, não venha dizer que o Batista é um protestante reformado, só na ideia de gente que não conhece a história. E tem bastante, né? Infelizmente, tem bastante. Jamais, um batista que se preze, jamais vai se intitular eu sou protestante. Eu não estou protestando nada. Eu não estou protestando nada. A nossa história, ela não começa, meus irmãos, numa revolta de um padre. Não, de jeito nenhum. Né? A nossa história, ela começa lá na beira do Rio Jordão. Né? A nossa história, ela começa com aquele grito, meus irmãos. Olha aí, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é Cristo. E é Ele que dá ordem para a sua igreja, para ir batizar, dá todo o poder, toda a autoridade. É Ele que diz para a sua igreja, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Não vai contra a igreja de Cristo e não vai prevalecer. A igreja de Cristo vai permanecer. Vai ter bastante desvio, vai. Muita gente vai virar herege, vai. Muita gente vai abandonar a verdadeira fé, vai. Ué, não é a palavra de Deus que diz que quando Jesus voltar, porventura, achará ele fé na terra? Então, esse mundo não pode melhorar, sem melhorar a Bíblia mente. A palavra de Deus está errada, mas a palavra de Deus não erra nunca. Então, irmãos, esses são os 4 grupos até o século XII, tá? Montanistas, novacianos, donatistas e paulicianos. Agora a gente vai falar rapidamente dos 2 grupos do século XII, XIII, XIV e XV. Né? São 400 anos de história que a gente pode resumir e falar rapidamente. Como eu disse para vocês, os paulicianos, né, eles foram migrando, até que eles chegaram naqueles montes da Itália, nos montes da França. Né? Ali nos montes da França, eles foram conhecidos como albingenses. Então, mudou, o nome mudou. E esses albingenses, eles escreveram um capítulo à parte da história justamente pela perseguição que eles sofreram. Né? Então, veja só, né? Os velhos nomes, eles desaparecem, mas a fé permaneceu. De fato, né? Talvez ninguém mais se lembrava dos donatistas, dos montanistas, tal. Mas a fé é uma só. A fé não pode mudar. A fé permaneceu. Então, quando você olha para a história da igreja, e você tem que voltar para o Novo Testamento, e você olha para dentro da sua igreja, e você vê uma doutrina dentro do Novo Testamento, você sabe de onde você veio, né? Com certeza. Então, os velhos nomes desapareceram, mas a fé permaneceu. Né? A doutrina era idêntica à dos outros grupos até o século XII. Tá? Então, a doutrina dos albingenses.
Vamos ver aqui a origem dos albigenses, né? Alguns historiadores traçam a origem dos albigenses como tendo provindo dos paulicianos, o que de fato é verdade. Outros afirmam que eles já se achavam no sul da França, bem no começo, nos primeiros anos do cristianismo, o que também pode ser verdade, né? Aquele grupo lá, naquele lugar, que também não se misturou com a igreja oficial. Albingense é um apelido proveniente da cidade de Albi, o lugar onde os anabatistas se refugiaram. Albi era uma cidade no distrito de Albigeois, sei lá como é que fala isso em francês, Albigeois, né? No sul da França. Após a perseguição desencadeada por Roma e Constantinopla sobre os montanistas, novacianos, donatistas, estes 3 grupos, sem exceção, ficaram impedidos de pregar nas cidades do Ocidente, do Oriente, né, onde prevalecia o poder papal. A prática de rebatizar os católicos era punida com a morte. Então, num gesto de conseguir a sobrevivência e da ordem apostólica, estes grupos procuram esconder-se nos Alpes e nos Pirineus. Ao chegarem nestes lugares, perderam o antigo apelido e foram conhecidos como albingenses, pelo lugar onde se refugiaram, e também foram chamados de cátaros, devido à pureza de vida que levavam, homens bons e anabatistas. Então, eles não eram chamados só de albingenses, eles eram chamados também de cátaros. Esse é um outro apelido deles, né? Não tinha diferença nenhuma de doutrina, né? E, como eu falei para vocês, tem um capítulo especial, né, diferente, na história dos albigenses, que é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar das cruzadas, né, as cruzadas da Igreja Católica. Geralmente, as cruzadas, elas eram organizadas para ir lutar lá na Palestina, defender a cidade de Jerusalém contra os muçulmanos, contra o Islão, né? Mas a Quarta Cruzada não foi contra o Islão. O Papa Inocêncio III promoveu uma cruzada, teve um concílio, né, e nesse concílio, esse concílio foi chamado de Concílio Albingense. Os albingenses foram duramente criticados e depois condenados pelo papismo, né, pelo Papa, e o Papa então ordenou que todo albingense deveria morrer. Seja ele homem, mulher, criança, bebê, seja o que for, a ordem era matar. E aí, meus irmãos, esse tipo de história, por exemplo, está nos autos da Igreja Católica. Eles têm por escrito lá, documentado lá, porque todas os concílios eram escritos e são guardados por eles, as 7 chaves. Eles têm o verdadeiro documento, né, que eles não abrem mão para a gente poder ler nunca. Mas eles sabem as atrocidades que eles cometeram contra os albigenses, né? Então, vou ler aqui, meus irmãos, isso aqui. O Papa Inocêncio e seus sucessores, em nome de Deus, matavam anabatistas de todas as idades, de todos os sexo e de todo o jeito. Alguns albigenses conseguiram se refugiar em Monte Seguro. Foram estes os últimos batistas albingenses. Eles conseguiram sobreviver até o ano de 1244. E sabe que eu vou ler aqui para vocês, foi tirado de uma revista. É uma das revistas cujas histórias elas tinham assim, a nobreza de ser conhecida pelos seus leitores de alta confiança, né? Essa revista aqui, da onde foi tirado esse negócio aqui, como eu estou querendo lembrar o nome, né? Era Seleções, aquelas antigas Seleções. Eu achei interessante, né,
Eu me lembro que uma vez eu li, eu já tinha assistido o filme Vivos, não sei se vocês já viram aquele filme Vivos. Eu recomendo esse filme para quem quiser assistir. Mas o filme Vivos conta a história, né, de um avião que cai lá nos Andes, e é uma luta toda. É muito bonito o filme. Só que quando você lê o artigo Vivos, né, feito pelas seleções, você vê a integridade, você vê, sabe, os pormenores, você vê tanta coisa. É um espetáculo poder ler pela fonte segura, né, que tinha lá. E esse estudioso, esse historiador, ele contava, aqui estava contando naquelas seleções, o fim de um grupo chamado Cátaros, né? E chamou meu interesse. Falei assim, Cátaros? Tem Cátaros somos nós, os albigenses. Calma lá, são os batistas, os anabatistas, né? E ele escrevendo como é que foi, né, aquele ataque católico, aquela quarta cruzada contra os albigenses. Ele escreveu o seguinte: no dia 16 de março de 1244, os sitiadores prepararam uma enorme fogueira no sopé do rochedo de Monte Seguro. Então, os 200 sobreviventes, aqueles que conseguiram sobreviver, né, daquela grande perseguição, ou seja, de milhares e milhares e milhares de albigenses, sobraram 200 naquelas montanhas. Então, esses 200 sobreviventes saíram do refúgio e desceram em lenta procissão até os seus carrascos. Os sãos mantinham os enfermos de mãos dadas, entoavam hinos religiosos. Entre eles havia uma mãe com sua filha doente. Impassíveis, todos entraram nas chamas. O local onde foi erguida a fogueira ainda é conhecido como o Campo dos Queimados. Ali se erigiu uma funerária, uma esta funerária, né, onde foi gravada a seguinte inscrição: em memória dos cátaros, mártires do puro amor cristão. Eu pergunto, que mal que essa gente fazia para os católicos ali na França, na Espanha, Portugal, que eram os lugares onde eles viviam. Que mal que essas pessoas faziam ali, né? Eu vou dizer para vocês qual era o mal que eles faziam. Eles pregavam o evangelho para os católicos. E eles pregavam arrependimento e batizavam aquelas pessoas novamente. Então, isso incitava o ódio, sabe? E você sabe, não existe um ódio que seja pior do que o ódio religioso. Tanto é que tem tantas essas guerras religiosas, né? Um católico contra muçulmano, muçulmano contra cristão, e vai toda aquela bagunça, né? Então, o ódio religioso, ele é terrível. E movido, então, por um líder espiritual, né? Voltando a falar da guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu nem sabia disso, mas tanto na Crimeia, em 2014, quanto agora nessa guerra, né, ucraniana, um dos mentores do Putin é o patriarca Cirilo. Cirilo tem o número do Cirilo lá, né? O patriarca é o papa da Igreja Ortodoxa. No catolicismo romano, chama papa, né? No catolicismo grego ortodoxo, chama patriarca. Então, esse patriarca Cirilo aí, ele é praticamente um mentor de Putin, né? Ele que apoia, ele é o falso profeta, que incentiva o povo russo, né, a lutar nessa guerra contra os ucranianos, né? Então, irmãos, bastava ser um cristão de verdade para morrer, né?
E aí, por fim, né, o último grupo aí, antes da gente chegar nos anabatistas do século XVI, foram os valdenses, né? Os valdenses, da onde surgiu esse nome? Esse nome aí, meus irmãos, surgiu de Pedro de Valdo, né? Foi um ex-comerciante que se converteu, né? E ele acabou, então, sendo um pregador, famoso pregador, e por ser um famoso pregador, como eu disse, pregava a salvação em Cristo Jesus, e logo muitas pessoas se converteram, e aí as pessoas convertidas, as pessoas que iam para as igrejas verdadeiras, já foram apelidadas de valdenses, por causa desse Pedro de Valdo, né? Mas é assim, deixa eu ler aqui um pouco o que um sujeito daquele tipo, né? Raizeiro Sachoni, olha o nome do sujeito. Raizeiro Sachoni. Ele foi, por 17 anos, um dos mais ativos e proeminentes pregadores dos cátaros valdenses. Ele era pastor valdense, ele era pastor desse grupo de cristãos. Mais tarde, ele virou a casaca, né? Ele se uniu à ordem dominiciana e apostatou da fé, né? E aí, mais tarde, ele escreve, né? Escreve lá para o Papa, e sendo um Judas que ele era, e ele deu a opinião dele para o Papa a respeito da antiga comunidade que ele pertencia, que era os valdenses. Então, aqui é a declaração de um apóstata, né? Aqui está a declaração de um ex-pastor valdense a respeito dos valdenses. Ninguém melhor do que ele mesmo para conhecer, né? Ele diz o seguinte: entre todas as seitas não há mais perniciosa a Igreja Católica do que a seita dos valdenses. Por 3 razões. Primeira, porque é a mais antiga, datando desde o Papa Silvestre. Bom, o Papa Silvestre é de 325. E ele escreveu isso aqui, qual que é o ano mesmo? Não tem um ano aqui, mas mais ou menos em 1300, 1400, né? Depois ele escreve ali, segundo, né? É a mais largamente espalhada, porque dificilmente haverá um país onde não existam. Ele está dizendo, esses valdenses aí, esses anabatistas, é a pior seita que existe, primeiro, né, porque é a mais antiga. Segundo, porque ela está espalhada no mundo inteiro. Estava mesmo, né? Com outros apelidos, mas estava. Terceira, né? Porque se outras seitas horrorizam aos que a ouvem, os valdenses, pelo contrário, possuem uma grande aparência de piedade. Como matéria de fato, eles levam vidas irrepreensíveis perante os homens, e no que respeita à sua fé, aos artigos do seu credo, eles são ortodoxos. Então, ele está dizendo, olha, esse povo valdense é antigo, está espalhado para tudo quanto é canto, e tem uma outra coisa, eles são ortodoxos de verdade. O que quer dizer essa palavra ortodoxo? Orto. Então, orto quer dizer direito, correto, né? Ortografia. Orto quer dizer direito, grafia, escrita. Ortografia é escrever corretamente. Ortopedista. Veja só, você quebrou o pé, você vai no ortopedista. Por quê? Porque ele vai deixar o teu pé correto, certo? Tá? Veja só. Ortodoxo. Doxo é doutrina.
é uma palavra grega. As duas palavras são gregas, né? A raiz orto, a raiz doxa. Então, uma quer dizer correto, o outro quer dizer doutrina. Então, ele está dizendo aqui que os valdenses, eles eram doutrinariamente corretos, né? E a única falta é que eles blasfemam contra a igreja e o credo da igreja. Igreja católica, tá? Eles blasfemavam. Não é questão de blasfemar. Eles não aceitavam. Eles se recusavam. Essa é que é a verdade. Então, essa é a falha deles. A falha deles, meus irmãos, não é porque eles não liam a Bíblia, desobedientes à palavra de Deus, grandes pecadores, vivendo vidas erradas, imorais. Não é essa falha, não era dele. Não era essas falhas, não. A falha deles é que eles blasfemavam a igreja e o credo da igreja. Mas calma lá. Não é a igreja verdadeira e o credo verdadeiro da Bíblia. É a igreja e o credo inventado pelo romanismo, pelas igrejas ortodoxas, gregas. Então, é isso que ele chama de falha. Mas não é para nós, não, né? Então, se for assim, nós somos falhos também, né? Com certeza, eles bem mais do que a gente, porque a fidelidade deles provou-se ser mais forte que a nossa, né? O testemunho deste apóstata é muito importante. Não é fácil para o católico dizer datam do tempo de Silvestre ou dos apóstolos, né? Tá vendo só? O próprio inimigo da fé dizendo eles datam do tempo dos apóstolos. Né? Os valdenses criam numa continuidade secreta através da Idade Média, igual à da Igreja Católica. Interessante isso aí. Isso aí é de Michelet, na História da França, falando dos valdenses. Ele disse que os valdenses acreditavam numa continuidade secreta através da Idade Média, igual à da Igreja Católica. Então, os valdenses eles acreditavam que o cristianismo ele continuou desde o começo, que a Igreja Católica Romana ou Ortodoxa não era a continuidade do verdadeiro cristianismo, porque tinha o verdadeiro cristianismo que permaneceu vivo através dos séculos. Então, ele deixa isso claro, né? Não é sem fundamento a afirmação dos valdenses deste período a respeito da antiguidade de sua seita, e que tinha havido, desde o tempo da secularização da igreja, a mesma oposição à igreja romana que eles sustentavam, né? Muito bem, meus irmãos, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, não é novidade eles falar isso sobre a antiguidade deles, né? De jeito nenhum. Desde que a igreja secularizou, o que é secularizar a igreja? É trazer um mundo para dentro da igreja. Eu acho que a gente está vivendo um tempo assim, né, com as nossas igrejas. Muitas igrejas batistas têm trazido o mundo, estão secularizando. Então, ele está dizendo isso aqui, né? Desde o tempo da secularização da igreja, que foi quando Constantino, né, ele casou com a igreja católica, né? A mesma oposição eles sustentam, né? Quer dizer, nós estamos lendo aqui que os valdenses eles sempre sustentaram a posição bíblica de obediência às escrituras, né? Os historiadores que se têm especializado na história dos valdenses sustentam a ideia de que as doutrinas dos valdenses não se originaram com Pedro de Valdo, né? A evidência que acabo de produzir prova não somente que os valdenses albigenses existiam antes de Pedro de Leão, mas também que no tempo do aparecimento dele, nos fins do século XII, havia duas comunhões de grande comunidade, né? Segue-se, portanto, que mesmo nos séculos XII, né,
e 13, as igrejas valdenses eram tão antigas que a origem remota foi atribuída, mesmo pelos seus inimigos inquisitoriais, ao tempo além da memória do homem. Nem os inquisidores sabiam. Assim, olha, essa igreja é tão antiga que não dá para saber, né? Os romanistas mais bem informados do período não ousaram fixar a data da sua origem. Eram incapazes. Então, quando é que essa seita começou e tal? Com Pedro de Valdo? Não, Pedro de Valdo foi convertido por eles, né? Pedro de Valdo era apenas mais um discípulo, né, desse grupo. Então, eles vão puxando o fio, vão puxando o fio. Então, se você começar a puxar o fio, puxa, você vai trombar lá no Jordão, como eu falei para vocês. Vocês vão se trombar no pé da cruz. Então, a nossa história, meus irmãos, ela começa aos pés da cruz. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Fala assim, quem que organizou a igreja luterana? Foi Lutero. Quem que organizou a igreja anglicana? É o Henrique VI, oitavo, né? Quem que organizou a igreja presbiteriana? Foi o Calvino, né? Mas dos batistas, quem foi? Não temos, nós não temos. Nós não temos porque a nossa história, ela chega até Jesus. É por isso, né? Então, houve uma perseguição muito grande contra os valdenses, e aí, meus irmãos, como grupo, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Os valdenses, eles estão bem próximos do século XVI, e eles até ultrapassam o século XVI. Só para você ter uma ideia, na Itália ainda tem igreja que leva esse nome valdense, né? Inclusive, o patrono da Igreja Cristã do Brasil, esqueci o nome dele agora, né? François alguma coisa, né? Uma coisa desse tipo. Ele foi batizado pelos valdenses, tá? Mas ele não ficou na igreja valdense. Ele se desviou. François Francescone. Isso, esse nome mesmo. Obrigado, pastor, né? Ele teve uma leve passagem, né, italiano, tanto é que essa igreja ela cresce muito entre os italianos. Ela começou aqui no Brasil, numa cidade vizinha que eu nasci, lá no Paraná, em Cornélio Procópio, mas surgiu lá em Santo Antônio da Platina, né, pertinho de Cornélio Procópio, onde eu nasci, e dali se espalhou para o Brasil inteiro, né? E esse sujeito aí, né, ele foi batizado, depois acho que ele recebeu um outro batismo lá nos Estados Unidos, tá? Mas ele chegou a ser batizado pelos valdenses lá na Itália. E depois pegou uma visão, sabe, teve aquelas revelação maluca lá, e por isso que dentro dessas igrejas a única coisa que eles fazem é ficar revelando o pecado um do outro, ficar revelando essas coisas, não perdeu o costume até hoje. Então, a igreja cristã no Brasil tem o seu chefe, né? Tem quem organizou ela, que é esse sujeito aí, tá? E, bem, meus irmãos, os valdenses, né, eles, com o tempo, como eles estão bem próximos do século XVI, porque eles surgiram ali entre o século XII e o século XV, eles realmente cresceram muito nesse tempo, depois foram perseguidos. Os valdenses, eles acabam se pulverizando, né, na sua maioria. Como eu disse, eles ainda existem, alguns pontos da Itália ainda existem. Mas eles acabam se pulverizando, né? Surgiu, por exemplo, os russelitas, eles se pulverizaram. Começou os lollardos lá na Inglaterra, foi se ajuntando, né, com esses grupos, e aí vai perdendo a identidade. Quando uma igreja verdadeira, ela começa a se unir, né, a ter histórias comuns com igrejas erradas, ela acaba se pulverizando também.
ela acaba, meus irmãos, sumindo, né? As doutrinas verdadeiras, elas são roubadas, elas são extinguidas, elas são superadas pela igreja falsa, né? Pode falar, pastor. Estava só lembrando que o Francescone, ele adotou algumas doutrinas, como, por exemplo, a regeneração batismal e a liderança de ancião, e não de pastores, como a Bíblia ensina. Isso tem uma explicação, sabe, pastor? Porque a regeneração batismal, de princípio, ela faz parte da doutrina pentecostal. Por quê? Porque a doutrina pentecostal, ela vem muito do metodismo, não de batista. Ainda que aqui no Brasil nasceu numa igreja batista. Então, os pentecostais de origem mesmo, eles têm esse problema com salvação pelo batismo. Por quê? Porque esse é um dogma entre os metodistas também. Você vê os metodistas, eles batizam criancinha. E nessas divisões do metodismo surgiu os metodistas wesleyanos, que são um pouco mais moderados. E esses wesleyanos, que realmente deu origem àquele movimento da Rua Azusa nos Estados Unidos, em 1906, perdão, 1901, e naquele movimento da Rua Azusa, nasceu tanto a Assembleia de Deus, quanto a Congregação Cristã no Brasil. Então, a Assembleia de Deus e a Cristã no Brasil, ela tem origem comum lá naquela Rua Azusa. E hoje não. Hoje a Igreja Assembleia de Deus mudou muito. Tem que se levar isso em conta, tá? Que houve uma mudança. E isso se explica pela origem. Tá? Eles receberam essas coisas erradas na Rua Azusa, tá? Sobre o Espírito Santo. Só que, chegando aqui no Brasil, eles, então, começaram dentro de uma igreja batista. E a Assembleia de Deus, ela não chamava Assembleia de Deus, ela chamava Igreja Apostólica da Fé. E quem sustentava o trabalho apostólico da fé, os missionários que vinham de fora para ser sustentados nessa obra da Assembleia, eram financiados, pasme, pelos batistas dos Estados Unidos e os batistas suecos, né? Tanto é que os dois organizadores, fundadores da Assembleia de Deus eram suecos, nascidos na Suécia, sendo que o Gunnar Wingre, ele nasceu numa igreja batista e ele morreu numa igreja batista. Ele foi embora novamente para a Suécia, lá se filiou numa igreja batista e ficou numa igreja batista. Então, isso fez com que a Assembleia ela ficasse muito parecida com uma igreja batista. Esse é o motivo. Em relação a esse negócio de anciãos, é porque o Luiz Francescon, pastor Adilson, ele era um líder que ele tinha repúdio por uma liderança, você entende? Ele não se submetia a uma liderança. Para ele chamar uma pessoa de pastor, né, e coisas assim, então isso ia quebrar o orgulho dele, entende? Então, muitas igrejas, isso acontece muito, né? A igreja que fala assim, nossa igreja não tem nome, né? É perigoso isso, por quê? Porque isso é orgulho, né? A nossa igreja, lá não tem pastor, lá todo mundo prega, e sabe por que acontece isso? Porque eles não têm respeito com a figura do pastor, é por isso. Esse é o motivo. Então, pode ver que, na verdade, é uma bagunça, né? É uma bagunça. Como eles não têm que estudar a Bíblia, pregar a Bíblia, então todo mundo vai lá na frente, fala o que quer e o que não quer, né? Fica aquela revelação de um monte de coisa. Mas, como pode falar, né? Tem uma música bonita, então, usa um véu na cabeça, tá? Pode falar, pastor.
Não, é só lembrar que na história da Igreja do Brasil, os Glória, a Congregação Cristã do Brasil, é considerado o primeiro grupo pentecostal que chegou no Brasil. E foram. Foi uma diferença de meses, mas, assim, porque eles foram meio espertos, é só por isso, tá? Na verdade, o Gunnar Vingre, ele chegou aqui em 1909, né? Mas só organizou uma igreja em 1911. Os Glória, como o senhor acabou de falar, ele veio primeiro para a Argentina, não deu certo. Da Argentina ele veio para o Brasil, né? E aqui no Brasil ele conheceu um sujeito em São Paulo, que era de Santo Antônio da Platina, isso em 1910. E aí, em 1910, eles começaram o trabalho deles, em Santo Antônio da Platina. E aí eles dizem que são os primeiros, de fato, os primeiros a organizar uma igreja pentecostal, né? Mas o Gunnar Vingre com o Daniel Berg, né, que são os dois missionários suecos da Assembleia de Deus, na verdade batistas, né, e eles chegaram primeiro, viu, pastor Adilson? Eles chegaram primeiro. Só que, sabe aquele negócio, quando a bola sai e fala, é minha, é minha, é minha? Então, quem grita primeiro, né, acaba chegando. E foram aceitas na primeira igreja batista aqui na minha terra, porque eles chegaram dizendo que eram batista mesmo, como de fato eles eram, né? Eles eram batistas, só que eles esconderam que eles eram pentecostais. Foi uma sucessão de erros ali, mas sabe o que eu vejo, pastor? Eu vejo assim, hoje eu vejo um pouco diferente, né, de muitas coisas, porque Deus permite tudo, não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita, né? E eles são assim, o mundo dá muita volta, né? Esses dias eu estava conversando com um sujeito que é assembleano, e ele estava revoltado. Eu vejo o motivo da revolta dele. Ele disse, o senhor acredita que o que mais tem agora é assembleano calvinista? Isso aí é quase que... Isso aí é, olha, não dá certo. É uma coisa que não combina, né? Mas ele estava me falando sobre isso aí. Como é que pode ter um assembleano calvinista, né? Mas é porque depois eles vão aprendendo a Bíblia, tá? E eles vão aprendendo a Bíblia e vão ficando mais próximos das Escrituras. De fato, eu acho que essa é a experiência de todo pastor, que ele vai, assim, um pastor batista, ele vai ter problemas sérios com adventistas, ele vai ter problemas sérios com glória, ele vai ter problemas sérios com Mormon, com Testemunho de Jeová, e quando chega nos assembleanos, a gente tem algumas coisas que são comuns, a briga não fica tão feia, né? A gente acaba vivendo em uma certa paz, né? Se a cidade for grande, é paz. Se for pequena, aí sempre tem uns arranhão ali, né? Mas os assembleanos... Tá. Pode falar, pastor. Tem assembleiano que se considera raiz, e hoje ele fala muito mal dos neopentecostais. Tem isso também. Mas eles eram assim antes, né? E tá bom, é o que eu estou dizendo. Eu acho que se a pessoa vai lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, então ele vai ficar mais perto de uma igreja batista, porque vai ficar mais perto das Escrituras. Quanto mais perto das Escrituras, então vai ter que fazer o que a palavra de Deus manda, né? Como é que funciona um culto? Essa gritaria toda no culto. Vamos lá para 1 Coríntios 14, né? A doutrina sobre o Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, né? Então, acredito que a tendência é haver uma melhora, né, da Igreja Assembleia de Deus, até mesmo pela origem dela, tá? Pela origem dela. Então, Deus não escreveu toda a história ainda, não escreveu, está escrevendo, né? Amém? Bom, meus irmãos, tem alguma dúvida hoje sobre a nossa aula? Falamos tanta coisa, não falamos
muita coisa, né? Pastor, eu não sei se é só eu que estou assim animado para falar, porque está chovendo muito aqui, mas é que assim como tem já assembleiano querendo ser conservador, a gente vê que já tem muitos batistas se tornando afastados da doutrina dos apóstolos. Não, nós estamos vivendo esse tempo, né? 30 anos atrás, a gente nem pensaria em falar isso, né? Eu me converti há 40 anos atrás. Então, há 40 anos atrás, praticamente todas as igrejas batistas usavam o cantor cristão. Não sei aí, né, no Pará e tal, mas aqui, na nossa região do Sul, todas elas, podia ser da convenção, podia ser independente, podia ser, né, regular, da fé, né, tudo usava o cantor cristão. E agora, né, com essa mudança toda, as igrejas batistas, por conta de querer um crescimento e essas coisas, eles estão vendendo a fé, né? Estão entregando a fé. E não são poucos não, viu, pastor Adilson? Eu acredito que hoje é a maioria, né? O legal é que em muitas áreas, né, mesmo de uma cidade grande e bastante no interior, ainda se mantém viva essa fé batista mesmo, né? De amor pela Bíblia, o ensino da Bíblia para as crianças. Olha, é maravilhoso ainda saber que está vivo essa corrente, né? Essa corrente fiel às Escrituras. A gente fica contente que tem bastante ainda, né? Pelo menos eu fico. Eu encontro bastante batista fiel aí. Mas está virando, o negócio está virando. Tem que orar. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado pelas comunicações, o pastor Adilson. O senhor faz boas observações. Que Deus possa abençoar o senhor. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então tá bom. Olha, nós vamos estar terminando nossa aula hoje, tá? Na semana que vem, nós vamos falar dos anabatistas, né, do século XVI. E vai ficar mais a nossa cara, né? Porque quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica falar, né, da história. Tá bom? Então, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. E nós já estamos quase chegando na metade do nosso estudo, tá certo? Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite.